presidente Lula falou pela primeira vez em público sobre o plano de golpe de Estado em 2022, que envolvia, inclusive, o seu próprio assassinato. O André Anelli é quem chega agora no 3 em 1 e nós vamos saber do Anelli o que foi que disse o presidente Lula. Boa tarde, bem-vindo, Anelli. Obrigado, Kobayashi. Boa tarde a você também e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, como você disse, se manifestou nessa quinta-feira pela primeira vez a respeito dessas investigações da Polícia Federal que acabaram prendendo 5 pessoas acusadas de golpe de Estado, e o presidente Lula fez essas manifestações durante uma cerimônia ocorrida mais cedo aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia intitulada de otimização das concessões das rodovias à iniciativa privada. O presidente Lula abriu então o discurso já se referindo a todas essas tentativas de atentado que não só ele, mas também o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, sofreram. Lula se referiu a essas tentativas como ele fez críticas a essas tentativas, obviamente, e também acabou agradecendo pelo fato de ele estar vivo e também pelo fato do vice dele, Geraldo Alckmin, estar vivo também. E o presidente Lula disse que quer dar resposta não em forma de envenenamento, não em forma de assassinato, mas uma resposta em forma de números. Segundo ele, sobre números de governo, de quem construiu mais estradas, mais pontes, mais escolas, enfim, o presidente Lula quer dar essa resposta, nas palavras dele, em forma de número e não em forma de atentado, em forma de tentativa de envenenamento. Essa foi a declaração dele mais cedo. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. E o presidente Lula não foi o único a se manifestar. A gente relembra que na própria quarta-feira, quando a Polícia Federal acabou deflagrando toda essa operação de tentativa de golpe de Estado, alguns ministros saíram em defesa do presidente Lula e acabaram também condenando todas essas atitudes que foram apontadas pela Polícia Federal e que motivaram então o mandado de prisão contra essas 5 pessoas. Uma das manifestações foi do ministro da Secretaria da Presidência da República, ministro Márcio Macedo, acabou fazendo referência ao fato de um dos acusados, que inclusive foi preso, já ter desempenhado interinamente o papel de secretário-geral da Presidência da República, o que acabou chamando a atenção de Márcio Macedo em relação a uma comparação que ele fez dos membros do governo anterior com os membros do atual governo. Quem também saiu em defesa do presidente Lula e acabou criticando essa tentativa que é apontada pela Polícia Federal como golpe de Estado foram os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e também Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que às 6h30 da manhã do dia de ontem, logo quando a Polícia Federal cumpriu as primeiras diligências, já avisou o presidente da República, o presidente Lula, a respeito do que estava sendo feito, e o presidente Lula reagiu com surpresa e indignação nas palavras de Andrei Passos Rodrigues. Agora, então, o presidente Lula se manifestando pela primeira vez a respeito dessas prisões. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, trazendo aí detalhes da manifestação do presidente Lula sobre esta tentativa de, inclusive, envenená-lo. Obrigado, André Anelli, direto de Brasília. Eu quero ouvir o Alan Gani. O presidente Lula faz essa declaração já em um evento público e até de uma maneira simpática, carismática. Como é que você vê essa manifestação do presidente Lula, meu querido Alan Gani? Exatamente, Koba, 2 pontos aí. Bom, primeiro, acho que a semântica aí é bastante importante, né? Ele usa o termo tentativa de envenená-lo. Na verdade, houve uma cogitação para envenená-lo, né? Cogitação é diferente de tentativa, né? Então, uma coisa é eu falar aqui com o Piper, não quero envenenar o presidente, o que já é muito grave. Tentativa, eu coloquei ali algum veneno no copo dele e acabou não dando certo. Isso é uma tentativa. Agora, evidentemente que ele vai usar palavras mais fortes
Ele sabe fazer isso muito bem, vai explorar politicamente este caso aqui, sem entrar no mérito da questão, e ele usa uma técnica que é do plano elevado, que é exatamente isso, né? Então, olha, estão tentando me envenenar, né? Estão cogitando me envenenar, mas eu quero discutir números, eu quero discutir estrada, quem fez mais pelo país. Isso é uma técnica de argumentação. O Lula intuitivamente sabe usar isso muito bem e é claro que ele vai acabar utilizando isso ao seu favor politicamente. E você, Gustavo Segré, como recebe essa manifestação do presidente Lula? Eu não me sinto à vontade de fazer piadas com uma questão tão grave. Me parece que o presidente não precisa disso. Ele está sendo, inclusive, está no meio dessa situação. Então, me parece que o assunto é muito grave como para fazer a piada. E, logicamente, vai aproveitar politicamente, concordo com Alan, ele tem experiência para isso, e vai aproveitar para derrubar qualquer questão vinculada com a oposição, favorecendo a sua gestão. Que nesse momento, inclusive, observemos, ninguém mais fala sobre a questão da diminuição da despesa pública. Óbvio, não é a prioridade, estamos falando do que a agenda do dia a dia nos manda, mas eu não faria uma piada nesse momento, não. Quero te ouvir também, Fábio Piperno. Um dos bons momentos do governo Lula no trato com opositores foi aquele evento no início do ano com o governador Tarcísio, quando eles trocaram afagos, sorrisos, brincadeiras um com o outro. E vejam, em momento algum eles estarão do mesmo lado, defendendo as mesmas teses, porque eles são políticos de setores antagônicos, eles representam setores antagônicos de uma sociedade. Isso é muito bom para a sociedade. Ilude e mente para a opinião pública, enfim, para a população, quem tenta vender a ideia de que a polarização direita versus esquerda é ruim. Não, isso é saudável, isso existe em todas as sociedades. Você é a favor da polarização direita-esquerda, é isso? Sim, isso está presente em todas as sociedades do mundo. E, por exemplo, eu debato aqui com o Alan Gani o tempo todo. E somos amigos, não há problema. No caso, você é da direita ou você é da esquerda? Só para quem acompanha muito aqui o presidente. Mas o fato é que a polarização nociva à sociedade é a polarização que opõe democratas de golpistas. Essa tem que ser combatida. Agora, o fato de direita e esquerda estarem se, antagonizando, isso está presente em todas as sociedades do mundo. E é mentira quem diz que isso não pode acontecer. Agora, tem que haver, sim, um arco de alianças contra golpistas, contra incivilizados. Esses são os nossos inimigos. É por isso que eu destaco que, veja, em 2018, quando deram lá uma facada do presidente Bolsonaro, e aquilo foi um atentado muito sério, eu, por exemplo, me coloquei como um severo crítico de quem atentou contra a vida de um político que pensava diferente de mim, mas naquele momento ele foi a vítima. Então, nessas situações extremas, as correntes democráticas, elas têm que estar juntas. Então, esse é o momento da necessária polarização de democratas contra golpistas. Fala, Gustavo Segré. Concordo com o Piperno 100%. Tem que estar de um lado democratas e do outro lado golpistas. Temos que aproveitar para esse momento que é grave, democraticamente falando, para também colocar de um lado corruptos e de outro lado honestos. Não podemos conviver no mesmo lado. Aqueles que são corruptos com aqueles que são honestos. Aqueles que somos democratas com aqueles que são golpistas. É um bom momento para que a sociedade em si possa depurar quem é quem e trabalhar para um Brasil melhor. E lembrando que todo golpista, ele é, por definição, um corrupto, porque ele conspira contra o Estado Democrático de Direito. José, eu quero te ouvir também, porque há muitos que dizem que o problema não é a polarização, é a radicalização, né? E aí fica um grande desafio, diante disso tudo, você mesmo falava do que poderia vir a acontecer caso o ex-presidente Bolsonaro seja preso. Como é que equilibra todos esses novos fatos na balança, Zé, sem polarizar ainda mais a nossa situação política perante a sociedade? Zé Maria. A política ela é sempre polarizada, né? Desde a base, eu sou do interior lá de Medina, do Vale do Jequitinhonha, meu pai militava politicamente lá, era sempre candidato e a gente perder uma eleição, alguma coisa próxima de perder uma
uma grande amante, uma pessoa que você ama muito, qualquer que seja ela, vê a pessoa indo embora. É assim o sentimento de perder uma política. Então, a política é, por natureza, polarizada, até porque tem muito de emocional. A gente vê em vários livros aí sobre campanha política, é preciso criar exatamente esta emoção. Mas esta emoção, esta polarização, ela não necessariamente tem que ser através de radicalização, de querer matar o outro ou de aniquilar, de ver um adversário político como se fosse o inimigo. O Tancredo dizia, e algumas frases que eu guardo do Tancredo, que são frases importantes, é o seguinte: ninguém pode ter na política um adversário tão feroz que não possa tê-lo no futuro como aliado. Da mesma forma, não pode ter um aliado tão próximo que não possa ter no futuro ele como um adversário, ou seja, ele saberá muito de você, de seus segredos. E tomo outra frase de Ulisses Guimarães, que essa é muito importante: eu tenho nojo de ditadores e de ditaduras. Não funciona, não é assim que se faz o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento da humanidade. E corromper a Constituição é um ato grave demais. É um ato de sublevação. Ele, na história da humanidade, isso é bíblico, ele é tão grave que o resultado, quando não dá certo, né, é guilhotina, forca, esquartejamento, enfim, sempre tem uma pena muito pesada em toda a história da humanidade. Esse ato, ele está sendo tratado aí como um grupo de pessoas que fez uma tentativa ali nos bastidores e que não era orgânico no governo. Não era. Se fosse, teria acontecido algo de mais, digamos assim, de mais real. E não houve. Não houve. O então presidente da República nem estava no país, estava fora do país. Então, é um assunto que tem que ser tratado com a seriedade que é. Eu dizia isso aqui, quando via pessoas de família, mães de família na porta dos quartéis pedindo intervenção militar, eu alertava para alguns amigos que tinha mãe lá. Falei, gente, isso é uma coisa séria demais. Intervenção militar é um ato contra a Constituição. E disse muito bem o Piperno aqui, e foi bom ele falar, porque inicialmente deu uma impressão de que as nossas Forças Armadas são golpistas, e não são. E exatamente porque não são, é que não aconteceu nada, né? E o grande comandante do Exército, o Freire Gomes, ele freou num momento decisivo ali essa situação, né? E é por isso que o nome dele não está, inclusive, entre esses indiciados, e ele teve a sabedoria de entender, porque o poder é muito perigoso, e ele estava poderoso, ele era o comandante do Exército no momento ali em que as Forças Armadas estavam sendo requeridas. E ele soube exatamente fazer o divisor. E para fazer uma justiça geral, entre todos os generais que estavam na reunião, 16, 2 é que foram a favor de uma possibilidade assim, né, enquanto se discutia na reunião interna lá. Então, assim, as Forças Armadas não são golpistas, são constitucionalistas, e exatamente por isso não aconteceu nada. E ficou esta informação, não estou minimizando esta possibilidade, não estou minimizando um ato grave desse, mas estou apenas dizendo que isso aí, segundo as informações que eu tinha na época, né, representava ali 20%, das Forças Armadas, o que não representa. Eu tenho uma prova disso. As Forças Armadas, o Exército, vamos pegar, tem representação em todo o país. Tiro de guerra comandado por um suboficial, né? Ou um sargento, ou um subtenente, né? Então, é uma unidade, por exemplo, de tiro de guerra que existe em várias regiões. Não houve uma unidade militar, uma sequer, que sublevou, que fez algum tipo de reação ou que resistiu. Então, esta, para mim, é uma prova concreta de que as Forças Armadas não estavam envolvidas num projeto assim.